Queridos irmãos e irmãs, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um estudo sobre princípios e doutrinas batistas. O nosso tema de hoje é missões, que em algum sentido tem uma diferença do princípio do evangelismo, que a gente já trabalhou. Vamos pensar um pouco então sobre o significado de missão. Para isso, eu te convido a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12, do verso 1 ao verso 3. Olha o que a palavra do Senhor Deus nos mostra, nos diz. Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Muito bom, queridos irmãos. A palavra missão vem do latim, né? Missa. A palavra missa tem o significado de um envio, uma missão, né? No sentido original da palavra, quando se terminava uma reunião, ah, o pastor, o bispo ali, dava a bênção do envio. As pessoas participavam, celebravam o culto a Deus, recebiam o alimento e eram enviadas de volta para suas casas, de volta para a sua vida cotidiana, com o alimento para também alimentar outras pessoas. Então, o sentido da palavra é envio, enviar. Uma coisa importante que a gente precisa destacar também é de que Deus é missionário. A missão começa não com os seres humanos enviando outros para alguma terra. A missão começa com o próprio Deus enviando o seu único filho para salvar aquele que crê no nome de Jesus Cristo. Então a missão hoje só existe porque Deus é missionário. No estudo teológico, a ideia de que Deus é missionário ficou conhecida como missio Dei. Missio Dei. A missão é de Deus. Por que eu estou enfatizando tanto a ideia de que a missão é de Deus? Porque a gente pode ter uma visão equivocada sobre a presença de Deus ou o ato do ser humano em fazer o anúncio do Evangelho. Não começa com o ser humano, começa com o próprio Deus. Deus é um Deus missionário. Ele envia o seu filho em missão e nós somos coadjuvantes, somos coparticipantes de uma missão que não é nossa, de uma missão que é do próprio Deus. Eu escolho esse texto de Gênesis para nos mostrar isso. Abraão se torna um patriarca, o pai de um povo escolhido por Deus. E Deus, então, escolhe Abraão, tira ele do meio do seu povo e muda toda a sua vida. É muito interessante perceber que Abraão está num momento anterior a Moisés. Moisés e Abraão representam duas coisas muito importantes, que o apóstolo Paulo vai tratar disso lá nas suas cartas. Abraão simboliza a promessa de Deus, a promessa da aliança de Deus. Moisés representa o Deus que traz uma lei para o povo. Então, lembre-se disso. Abraão representa uma promessa e uma aliança. Moisés representa uma lei, um modo pelo qual o ser humano deve se portar diante de Deus. Quem veio primeiro, a lei ou a promessa? A promessa. Então a promessa é mais importante do que a lei. Os fariseus erraram nisso, inverteram a ordem, achavam que a lei era mais importante do que a promessa. A promessa não é prejudicada se há uma não obediência à lei, porque a aliança de Deus é maior do que qualquer coisa. Nada pode quebrá-la. Aqui no Abraão, na representação da promessa e da aliança, há
o start, o começo, o ponto de partida do Deus missionário fazendo um povo, formando um povo para si. Olha que maravilhoso. Então, no Antigo Testamento, é a partir de Abraão que Deus inicia uma missão de restaurar um povo para adorá-lo eternamente. Obviamente, o que começa em Abraão termina em Jesus Cristo. Jesus Cristo é mais importante do que Abraão, mas é uma continuidade, né? Concretiza-se em Cristo Jesus. Existe uma música, não sei se você já ouviu, que diz assim: Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre e tem a fé de Abraão. É interessante essa música porque Abraão morre sem experimentar a promessa total. Porque a promessa que a gente leu aqui, de que Deus abençoará todas as famílias da terra, é uma promessa que começa em Abraão, ele não experimenta ela. Isso se finaliza em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus que todas as famílias da terra são abençoadas, você e eu. Então a missão de Deus começa em Abraão e se encerra em Cristo Jesus. Deus é um Deus missionário. E a gente já pode aprender algumas outras coisas bem legais sobre o Deus missionário a partir do texto de Gênesis. A primeira coisa é de que na missão de Deus, o envio e a convocação é um convite irrecusável. Perceba, Abraão não era temente a Deus, ou melhor, Abrão, né? Ainda não era temente a Deus. Ele era de uma terra idólatra, Ur dos Caldeus. Deus convoca este homem com um chamado irresistível, um chamado que nós chamamos de eficaz, que é tão maravilhoso que é irrecusável. Então, na missão de Deus, a gente precisa entender isso. Quando Deus envia a sua verdade, essa verdade é irrecusável. O ser humano não pode resistir à verdade de Deus, ao Evangelho, às boas novas do reino. Isso a gente percebe no verso 1. Deus dá uma ordem a esse homem chamado Abrão, para ele abandonar a velha vida, abandonar o seu círculo ali idólatra e ir para uma terra que Deus irá mostrar. A missão de Deus é tão maravilhosa que fez esse homem trocar o certo, entre aspas, pelo duvidoso. Né? Sai da sua terra, a terra já era dele, e vai para uma terra que eu irei te mostrar. Ele nem sabe que terra é essa. Mas não é a terra que chama a atenção de Abraão, é a voz de Deus, que é irresistível, que é irrecusável. Segunda característica da missão de Deus, é um prazer ouvir a voz de Deus e segui-lo, e obedecê-lo, e fazer parte dessa missão. Deus diz no verso 2, farei de ti uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Perceba, é um prazer, além de ser um convite irrecusável, é um convite prazeroso, é algo bom, é algo maravilhoso receber o convite de Deus e fazer parte dessa missão de ser um novo povo, uma nova criatura e viver em um novo reino. Então, a segunda característica da missão é de que é um convite prazeroso, é bom. O pecado tenta enganar isso nas pessoas, dizendo que isso é ruim, que o evangelho é algo ruim, que tira a liberdade das pessoas. É um engano, é um erro que Satanás tenta colocar na cabeça das pessoas. O convite de Deus é maravilhoso. Última característica desse texto que a gente pode aprender em relação à missão é de que a missão de Deus alcança a mim e aqueles que estão próximos de mim. Uma das melhores formas de sermos missionários é levando a mensagem àqueles que estão próximos de nós, àqueles que estão ao nosso redor. Missão não é apenas ir para outro continente. Isso é importante, mas a missão deve começar dentro de casa, no nosso círculo familiar, na nossa vizinhança. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a missão de Deus, ela é uma missão com um alto poder de contágio para o bem, de contagiar as pessoas com a verdade
e mais pessoas fazem parte da missão de Deus. Então, a nossa reflexão de hoje sobre a doutrina da missão tem o ponto de partida básico. A missão começa em Deus. Deus é um Deus missionário. Nós fazemos parte dessa missão porque somos povo de Deus em Cristo Jesus. O convite de Deus é irrecusável, é prazeroso e é um convite que abençoa a mim e a outras pessoas. Que o Senhor nos abençoe e até o nosso próximo estudo.